sua Bíblia comigo no Salmos de número 23. Pode ser melhor, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo nos Salmos de número 23. Glória a Deus. Eu tenho aprendido um pouco a respeito desses salmos, e nessas 2 próximas semanas nós iremos falar acerca deste salmo de número 23, porque é interessante que nós conseguimos entender que em vários lugares aonde nós entramos, casas aonde nós entramos, geralmente tem-se o costume de poder ter uma Bíblia aberta. E se essa Bíblia não estiver aberta no Salmo de número 91, ela vai estar aberta no Salmo de número 23. Mas é interessante que a Bíblia vai nos ensinar, o próprio salmista nos ensina que lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e luz para o nosso caminho. E toda vez que nós abrimos a Bíblia, Deus quer revelar algo novo ao nosso coração, algo importante, verdades que nos enriquecem, lições espirituais extraordinárias. Nós precisamos ter esse entendimento, e quando nós abrimos a nossa Bíblia no Salmo de número 23, o salmista Davi, ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transbordará. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Pai, esta é a tua palavra. Senhor, que nessa noite o Senhor tenha liberdade para falar ao nosso coração, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos, em nome de Jesus, Pai. Amém e graças a Deus. Irmãos, todos nós sabemos que estes salmos, ele foi escrito por Davi, e Davi era um pastor de ovelhas. Ele apacentava o rebanho dos seus pais nas campinas ou nas montanhas de Belém. Eram montanhas áridas, perigosas, e quando nós paramos para estudar, nós sabemos que era uma região bastante, trazia desafios, uma região, uma montanha bem perigosa, e é interessante que cabia ao pastor vigiar as ovelhas dos lobos e dos animais predadores. Então Davi, ele tinha um desafio enorme, não somente porque era pastor de ovelhas, mas as montanhas das quais ele pastoreava essas ovelhas, além de serem perigosas, ele também tinha que ter a responsabilidade de ter o cuidado com essas ovelhas, para não permitir com que essas ovelhas viessem se tornar presas de predadores. É interessante que a função de Davi, no que diz respeito ao pastoreio das ovelhas, era de guiá-las a lugares regatos e tranquilos, para que elas pudessem se dessedentar, para que elas pudessem ali desfrutar do manancial, do pasto verdejante, para que elas pudessem ali se alimentar, para que elas pudessem ali se descansar. E às vezes os corredores escuros, estreitos e despenhadeiros, ele precisava guiá-las de forma segura, pois a presença do pastor
trazia segurança para essas ovelhas. Então, quando nós olhamos para o Salmo de número 23, nós percebemos que Davi, por ser o pastor de ovelhas, ele vai escrever um salmo mostrando, ou fazendo, ou usando a figura de uma ovelha, porque quando ele escreve esse salmo, ele sai da posição de pastor e entra na posição de ovelha. Ele vai mostrar para mim e para você. Davi vai usar essa figura, ou essa analogia de pastor e ovelha, para nos ensinar lições riquíssimas espirituais, das quais eu e você precisamos aprender nessa noite. E primeiro, é que a ovelha é um animal frágil, que não tem senso de direção, não tem capacidade de se autoproteger. A ovelha é míope, ela não enxerga com clareza, não tem discernimento das coisas, e que sem o cuidado do pastor, e sem estar unida ao rebanho, se torna uma presa fácil. Então, o salmista Davi, ele vai usar essa figura da ovelha e vai mostrar algumas fragilidades desta ovelha. E também, ao mesmo tempo que ele mostra a fragilidade dessas ovelhas, ele vai mostrar a importância do pastor, porque a presença, a figura do pastor trazia segurança para as ovelhas. E Davi vai nos mostrar, Davi vai nos ensinar, Davi vai usar essa figura da ovelha tão frágil e vulnerável, que carece do cuidado do pastor, para nos ensinar que assim como ele dependia completamente do Senhor, como uma ovelha depende do seu pastor. Ele vai olhar, vai falar, vai nos mostrar, quando nós paramos para estudar, ele vai dizer, diante das fragilidades da ovelha, eu saio da posição de pastor, entro na posição de ovelha, para poder mostrar que assim como uma ovelha depende do pastor, assim sou eu dependo de Deus, eu preciso de Deus, eu não sou nada sem Deus, eu não dependo do homem, eu não dependo da força humana, mas eu dependo de Deus. Assim é comigo e com você nessa noite, quando nós olhamos para a palavra de Deus, em João capítulo de número 6 e verso de número 68, nós vamos aprender algo precioso nessa noite, porque a primeira lição que nós aprendemos aqui nessa noite, é que Davi, assim como ele mostra, assim como ele vai nos ensinar que ele dependia de Deus, assim sou eu e você que estamos aqui nessa noite. Nós dependemos completamente de Deus. A Bíblia vai dizer para mim e para você, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Pedro olha para Jesus e fala assim, Jesus, para onde eu irei? Para quem eu recorrerei, Jesus? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna, nós dependemos do Senhor, Jesus, e temos reconhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Eu não tenho para onde correr, Jesus, eu não tenho para quem recorrer, Jesus, senão o Senhor. Talvez você tenha entrado aqui com problemas, talvez você tenha passado dificuldades, talvez você tenha enfrentado crises financeiras, talvez você está desempregado, talvez você esteja passando por crises conjugais, talvez você esteja passando por problemas na sua família, mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer para você, ei, você depende de mim, você não tem para onde recorrer, pois só eu tenho palavra de vida eterna. Quando nós olhamos para a palavra João, capítulo de número 15, e verso de número 5 em diante, a Bíblia vai nos ensinar algo poderoso. Volta aí um pouquinho para você ver, João capítulo de número 5, capítulo de número 15, e verso de número 5 em diante, a Bíblia vai dizer, e Jesus está olhando para os discípulos ou para a igreja dizendo, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.
Aí ele vai continuar dizendo: se alguém não permanece em mim, será lançado fora, semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. E nisto é glorificado meu Pai, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, assim vos torneis meus discípulos. Jesus está olhando aos discípulos, Jesus está olhando para a igreja e está dizendo: ei, sem mim vocês não podem fazer nada, vocês dependem de mim. Se vocês querem produzir frutos de justiça, estejam ligados em mim, estejam enraizados em mim, estejam fundamentados na minha palavra. O salmista está dizendo: o Senhor é o meu pastor. É uma experiência pessoal que ele está dizendo. Ele está olhando: Senhor, assim como essas ovelhas que eu apacento dependem de mim, assim sou eu, Pai. O Senhor é o meu pastor, assim como elas dependem de mim como pastor, eu dependo do Senhor como pastor. Porque sem o Senhor eu não sou nada, eu não posso nada, eu não consigo nada, eu não vou para lugar nenhum. Mas com o Senhor eu sou mais do que vencedor. Com o Senhor tudo posso naquele que me fortalece. Ei, Pedro está dizendo: para quem irei eu, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Para quem eu vou recorrer, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Eu não tenho para onde ir, porque eu dependo exclusivamente do Senhor. Assim é eu e você nessa noite. Nós dependemos de Deus, aquele que é o nosso pastor. Ele é eterno, Ele é imutável, Ele é autoexistente, Ele é criador do universo, é o Senhor da história. Ele é um pastor divino, mas também é um pastor pessoal. Ele nos ama, Ele nos conhece, Ele nos chama pelo nome nessa noite e diz: filho meu, você depende de mim. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual é o conflito que você tem vivido, eu não sei quais são os pontos de interrogação que têm surgido no teu coração, nas tuas emoções, mas eu quero te dizer que a resposta para tudo isso é que você depende de Deus, você carece de Deus, você não é nada sem Deus, nós não somos nada sem a misericórdia de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós precisamos reconhecer nessa noite, assim como o salmista disse: o Senhor é o meu pastor. Ele está dizendo: Senhor, assim como as ovelhas dependem de mim para descedentar, para poder pastar, para poder ter segurança, assim sou eu, Jesus, eu dependo do Senhor, pois o Senhor é o bom pastor, o Senhor é o pastor supremo, o Senhor é eterno, é imutável, é onipotente, é onipresente, é onisciente, o Senhor é alfa, é ômega, é o leão da tribo de Judá, é o Senhor, o dono de tudo e de todas as coisas. Jesus é o nosso bom pastor, Ele se importa comigo, Ele se importa com você, Ele me ama, Ele te ama, Ele deu a vida por mim, Ele deu a vida por você. Ele é o supremo pastor que voltará para buscar a sua igreja, voltará para buscar a sua ovelha, para poder descedentar nos pastos verdejantes. Não é isso que o salmista diz lá no final, no verso de número 6, volta lá no Salmo de número 23, meu irmão, olha para você ver o que o salmista diz, a parte B do Salmo 23, e habitarei na casa do Senhor para todo, não é essa casa aqui não, irmão, porque a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homem, é na Nova Jerusalém, nas mansões celestiais,
É lá que o salmista está dizendo: Senhor, quando eu reconheço que o Senhor é meu pastor, quando eu reconheço que eu dependo de Ti, quando eu tenho uma vida diante do Senhor, quando eu entrego os meus caminhos nas Tuas mãos, quando eu sou fiel ao Senhor, um dia o Senhor voltará para me buscar, e nesse dia eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Segunda coisa que eu aprendo aqui nessa noite é que Jesus oferece provisão, direção e cuidado, mesmo quando estamos atravessando vales escuros. Porque o salmista vai dizer: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Ele nos oferece provisão, direção, cuidado, mesmo quando estamos atravessando vales escuros. Talvez hoje você esteja atravessando um vale escuro, um vale da sombra e da morte. Talvez o desemprego para você é um vale escuro. Talvez o diagnóstico que você recebeu do médico é um vale escuro para você. Talvez o problema que você está enfrentando no teu casamento é um vale escuro para você. Talvez quando você olha para o teu filho, aquele que você gerou 9 meses na barriga, e hoje você vê ele dessa forma, nessa situação, você não consegue suportar, o teu coração começa a se derramar em lágrimas, e esse momento se torna um vale escuro para você. Mas eu quero dizer que no meio do vale escuro, Jesus oferece provisão, direção, cuidado, porque Ele é o supremo pastor, Ele é o bom pastor. A Bíblia vai dizer para mim e para você, Salmos de número 91, o que a palavra vai dizer para nós, meus irmãos? A Bíblia vai dizer: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estará seguro. A sua verdade é paves e escudo, não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, porque o bom pastor oferece provisão, oferece direção, oferece cuidado. Ele é o supremo pastor, Ele te chama pelo nome e te diz: filho meu, se passares pelas águas, elas não te afogarão, se passares pelo fogo, ele não te queimará, porque eu sou Deus na tua vida. Então, quando nós olhamos para os Salmos de número 23, nós conseguimos entender verdades espirituais que acalmam o nosso coração quando enfrentamos os vales escuros, os vales sombrios, as montanhas áridas, os corredores que nos oferecem perigo, as notícias más, os momentos difíceis. Quando nós olhamos para os Salmos de número 23, nós conseguimos enxergar uma verdade e entender que se Jesus é o meu pastor e eu sou a sua ovelha, eu posso descansar, porque Ele promete provisão, Ele promete direção, Ele promete cuidado, mesmo se eu estiver atravessando vales escuros. Não é isso que o salmista diz? No verso de número 2, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Moisés não disse que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa? Falaria ele e não cumpriria? Se Ele está dizendo que Ele vai refrigerar a nossa alma, se Ele está dizendo que Ele nos leva às águas de descanso, Ele vai cumprir, porque céus e terras passarão, mas a
tua palavra não passará. Paulo disse: ei, para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não se compara com a glória que em mim há de ser revelada. Se eu sou ovelha, ele é o pastor, eu preciso ficar na posição, porque no momento certo, na hora certa, ele vai me dar provisão, no momento certo e na hora certa, ele vai continuar trazendo refrigério para minha alma, no momento certo, na hora certa, ele vai continuar operando milagre, porque ele é o mesmo ontem, hoje e continuará sendo o mesmo eternamente. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas eu quero te dizer, se você for ovelha, ele vai continuar sendo o supremo pastor. Terceira verdade que eu aprendo, é que Jesus está conosco, mesmo quando enfrentamos inimigos terríveis, ele nos dá a vitória. Davi, quantas vezes, como pastor, ele não enfrentou o urso, leão, porque ele não queria que uma de suas ovelhas morresse, e para isso ele enfrentava o urso, enfrentava o leão, para isso ele enfrentava as montanhas áridas, sombrias, para isso ele enfrentava noites e noites de frio, porque ele tinha um cuidado pelas suas ovelhas. E agora o salmista, ele sai da posição de pastor, entra na posição de ovelha, porque ele entende, assim como eu dou a vida pelas minhas ovelhas, assim é o Senhor me oferece abrigo, o Senhor me oferece proteção, o Senhor está comigo, mesmo quando eu enfrento inimigos terríveis, o Senhor zela pela minha vida. Ele está dizendo isso, olha só para você ver, no verso de número 4, ele vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, o que ele continua dizendo? Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele está dizendo: o supremo pastor, o leão da tribo de Judá, o bom pastor, ele está comigo quando eu enfrento momentos difíceis, quando o inimigo quer me devorar. O supremo pastor está à minha direita, dizendo: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, você tem a marca da promessa, você é nação santa, é sacerdócio real, é geração eleita. Então o inimigo não tem poder de tocar na tua vida, porque eu sou o bom pastor. Outra verdade que eu aprendo aqui nessa noite: mesmo que a morte mostre a mim e a você a sua carranca, ele arranca todo medo de nossos corações e nos faz triunfar de glória em glória, de vitória em vitória. A morte bate no nosso coração, ela chega diante de nós e tenta nos paralisar, mas ele está do outro lado, o supremo pastor está do outro lado, o bom pastor está do outro lado, dizendo: meu filho, não abaixe a cabeça, não olhe para trás, porque eu estou contigo, eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento com a destra da minha justiça, eu enviei o meu único filho para morrer no teu lugar. Você não vai acabar aqui, a tua história não acaba aqui. Você precisa entender isso nessa noite. Nós dependemos do bom pastor, nós não somos nada sem o bom pastor. Você não está aqui por um acaso, você não está aqui porque não tinha nada para você fazer na tua casa. Você não está aqui porque você mais uma vez olhou e disse assim: eu vou preencher um cronograma da minha agenda semanal, não tenho nada para fazer em casa, eu sou um cristão, então eu tenho que estar na igreja. Não, a Bíblia diz que Deus efetua tanto o agir quanto o querer. Se você está aqui, é porque Ele tem algo para falar ao teu coração e está dizendo: ei, você depende de mim, você é minha ovelha, eu zelo pela tua vida, você não acaba por aqui, a tua história não acaba por aqui. Se você erguer a tua cabeça, eu vou fazer você conduzir de vitória em vitória, de glória em glória, porque eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E para finalizar, outra verdade que eu aprendo aqui,
é que Jesus, Ele prepara para mim e para você uma mesa no deserto, e depois nos leva para a casa do Pai, aonde não haverá nem lágrimas, nem pranto e nem dor. Jesus prepara para mim e para você uma mesa no meio do deserto, para que depois de desfrutarmos dessa mesa, Ele vai nos conduzir para a casa do Pai, porque lá não haverá pranto, nem choro e nem ranger de dente, lá não haverá dor, lá é um lugar de paz, é de alegria, lá é um lugar de vitória, e a Bíblia diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então eu preciso caminhar na certeza de que o bom pastor está no controle da minha vida. Eu preciso caminhar na certeza que o bom pastor, ele zela pela vida das suas ovelhas. E se eu sou ovelha, eu tenho que me manter na posição, eu tenho que permitir ficar no caminho, mesmo se eu estou atravessando vales escuros, mesmo se tem inimigo tentando me rodear, eu não posso sair da presença. Eu não posso deixar de olhar para o pastor, eu não posso deixar de olhar para o bom pastor, porque Ele prepara uma mesa para mim no deserto, e depois me leva para junto da casa do Pai. E é interessante que o salmista vai dizer: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Ele vai usar uma figura aqui, permita-me conjecturar essa palavra, mas é como se o salmista Davi estivesse dizendo que Deus está enviando dois protetores, dois guarda-costa para mim, para você, bondade e misericórdia, para nos acompanhar todos os dias da nossa vida. Bondade é aquilo que temos sem merecer. Nós temos a graça de Deus sem merecer. Nós temos o favor de Deus sem merecer. E misericórdia é aquilo que merecemos e não temos. Nós merecemos a condenação e não a recebemos, porque o bom pastor deu a sua vida por mim e por você. Ele está dizendo: todos os dias da sua vida, quando você levanta da sua cama, se você olhar com os olhos espirituais, você vai entender, a bondade está sobre a tua vida. Aquilo que você tem e não merece está junto com você, e aquilo que você merece e não tem também está junto com você, porque eu sou o bom pastor, eu sou o supremo pastor, eu dei a vida pelas minhas ovelhas, eu zelo pelas minhas ovelhas. Ei, você precisa reconhecer nessa noite: se você está no deserto, fique em paz, descansa o teu coração, porque no meio do deserto Ele prepara uma mesa para você. O salmista está dizendo: bondade e misericórdia te acompanham todos os dias da sua vida. Tem dois guarda-costas junto com você. Bondade, você tem e não merece o favor de Deus. Misericórdia, você merece e não tem a misericórdia de Deus. Você merece e não tem a condenação, você merece a condenação, mas não tem, porque Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite. E se você entendeu a palavra nessa noite, você simplesmente não vai esperar o pastor pedir para você orar, não vai esperar os músicos começar a cantar. Simplesmente você vai olhar, fechar o teu coração, fechar os teus olhos, abrir o teu coração e dizer: Pai, quantas vezes eu li a tua palavra, quantas vezes eu li esse salmo e nunca consegui compreender quantas coisas ricas e infalíveis o Senhor tem me ensinado. E nessa noite eu me coloco na posição de ovelha, porque de fato o Senhor é o bom pastor, o Senhor é o supremo pastor. Sem o Senhor eu não sou nada, Jesus. Por isso eu quero te convidar nessa noite a tomar o controle da minha vida, porque às vezes eu tenho sido míope, não tenho enxergado com clareza o propósito, não tenho entendido o processo,
E às vezes eu tenho me dispersado do rebanho. Às vezes eu quero tomar o meu próprio caminho. Mas hoje, Jesus, eu quero voltar a caminhar junto com o rebanho. Quero voltar a caminhar nos passos do bom pastor. Oh Jesus, vem sobre nós nessa noite, Pai, porque nós reconhecemos